O inverno está permeando na vida de todo cidadão. Os pequeninos é que sofrem um pouco mais, principalmente em idade escolar. Mas diagnósticos de gripe, resfriados, acabam afetando o sistema respiratório destes pequenos. Sobre este assunto, nós conversamos com o Dr. Odivan, especialista em pediatria, que nos repassa informações importantes aos pais sobre como verificar, cuidar e, claro, tomar aqueles cuidados especiais que não podem ser deixados de lado. Dr. Odivan, bom dia. Podemos falar sobre problemas respiratórios nos pequeninos que afetam bastante, né? A idade escolar, tem que levantar cedo, enfim, o tempo não colabora. O que podemos passar para os nossos telespectadores? Bom dia, Isaías. Bom dia a todos os telespectadores. Realmente é uma época em que as doenças respiratórias se manifestam de uma forma muito mais contundente, né? A incidência dos problemas respiratórios nessa época do ano realmente é muito grande. E a gente sabe que a questão da rotina diária na infância dos pais influencia muito na questão da prevenção, né, dessas doenças, né? Como você mesmo citou, né, a questão da saída de dentro de casa muitas vezes é importante, né, para que a família consiga fazer seus afazeres, né, do dia a dia, e as crianças acabam, né, tendo que frequentarem as escolas, às vezes, numa idade muito tenra, né? Muitas crianças, assim que termina o prazo da licença maternidade das mães, de 120 dias, as crianças, muitas acabam tendo que frequentar as escolas, as creches, e a saída de manhã cedo, né, muitas vezes antes mesmo de o sol nascer, isso acaba sendo um dos fatores muito importantes na questão dos resfriados, gripes, bronquiolites. É uma incidência muito, muito grande, realmente. Doutor, há um cuidado especial, claro, com os bebês. Como deveria, claro, toda mãe tem aquele senso materno, né? Mas também exige um cuidado redobrado em quais situações com os bebês. Tem uma idade precisa de que essas enfermidades atacam ou elas não têm idade no sistema infantil? Nós sabemos que o sistema imunológico é um sistema que vai se formando, né, aos pouquinhos, né? Uma criança recém-nascida, até 1 ano de idade, ela depende muito ainda, né, das imunoglobulinas que a mãe acaba transmitindo para a criança através do aleitamento materno. Então, as crianças, principalmente abaixo de 2 anos de idade, elas têm uma característica ainda muito frágil, né? As defesas são muito frágeis. Então, geralmente são as crianças mais acometidas com esses problemas respiratórios, né, nessa época do ano. Principalmente aí se tratando, né, de uma das doenças que nós nos preocupamos muito, que são as bronquiolites, né? É uma doença infecciosa, viral, potencialmente grave, né, em que atinge toda a parte respiratória desses bebês, desde a parte nasal, né, brônquico, os bronquíolos finais, ali antes dos alvéolos, da parte final do pulmão, causando muita falta de ar, tosse, desconforto respiratório, muitas sendo necessárias internações hospitalares, algumas até mesmo em UTIs. E uma das características que acaba muitas vezes atrasando o diagnóstico, que raramente essa doença evolui com febre. Então a criança muitas vezes começa com resfriado, uma congestão nasal, e essa doença vai progredindo, e muitas vezes de uma forma muito rápida, muitas vezes em 12 horas, 24 horas, todo o aparelho respiratório está comprometido, né? Dando muita falta de ar, cansaço, dificuldade na alimentação, necessidade de oxigênio-terapia. Então, esse é um cuidado que a gente precisa sempre estar, né, muito atento em crianças, principalmente abaixo de 2 anos de idade, com tosse, falta de ar, desconforto, diminuição das mamadas, né? A criança que já fica mais apática, mais pálida. É sempre um alerta para procurar suas unidades de saúde, principalmente do seu bairro, né? E numa eventual agravo de doenças, procurar as emergências, né? Quando esse atendimento primário não for possível, né? Claro que quando dentro da possibilidade, sempre buscar o seu pediatra, né, de confiança, porque nós,
né, como somos especialistas em crianças, muitas vezes a gente tem uma visão, às vezes, um pouco mais detalhada em relação ao quadro que se está se instalando nessa faixa etária. Doutor, então a bronquiolite ela não necessariamente aparece febre nas crianças, então é a caso de bronquiolite que não aparece o sintoma de febre, é isso? Isso mesmo, é uma das questões que muitas vezes atrasa o diagnóstico, porque a febre é sempre um sinal de alerta muito grande para os pais, né? E por se tratar de uma doença que começa como um resfriado, né? E esse resfriado vai evoluindo e muitas vezes não atinge nem a temperatura de 37, 37,5, né? E a criança vai piorando, né? E por se tratar de não ter um desses sintomas que mais alertam os pais, muitas vezes acabam atrasando o diagnóstico, né? Então, tosse, falta de ar, dificuldade para mamar, sempre é muito importante ser avaliada. Doutor, mais algum detalhe que é de algum diagnóstico de outras doenças que é importante os pais ficar de olho e que devem procurar especialista? Então, toda a situação em que a criança mude principalmente seu comportamento, né? Uma criança maior que pare de brincar, que você perceba que fique mais quietinha, diminuição na alimentação de uma forma mais aguda, né? A criança estava vindo de uma forma e de repente ela muda, fica mais cansadinha, não quer mais brincar, alteração no sono, acorda à noite tossindo, dificuldade para se alimentar, perde aquele interesse em fazer suas atividades corriqueiras, né? E esse é sempre um alerta para os pais, né? Quando há uma mudança de comportamento na criança, a gente precisa sempre dar uma atenção especial para que não tenha algo por trás dessa questão que precisa de um cuidado mais urgente, né?